tarde, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje, 19 de abril, temos aula de matemática. E a atividade que nós estamos vendo é sobre radiciação. Semana passada nós vimos algumas possibilidades, como fatorar os números, como chegar nas respostas, inclusive estarei enviando aqui o gabarito com as correções da aula passada. Parabéns pelo empenho aos que participaram no Meet, aos que me enviaram as atividades pela plataforma, pelo WhatsApp, certo? Hoje estou impossibilitada de estar sentada por um bom tempo e por isso não vou poder dar aula pelo Meet. Mas vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver que a raiz quadrada exata de um número racional não negativo. Primeiro, todas as raízes que nós vimos eram exatas, algumas eram raízes maiores semana passada, que aí nós pensávamos o seguinte, que número que eu multiplico por ele mesmo que vai resultar no número da minha raiz. Ok. Agora que tem um pouquinho de teoria, vou estar lendo e explicando para vocês. Observem. Se um número representa um produto de dois fatores iguais não negativos, então cada fator é a raiz quadrada desse número. Por exemplo, a raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 5 ao quadrado, que é 25. Podemos colocar também da seguinte forma, raiz de 25 é igual a 5. Aqui está na forma escrita, aqui está com o símbolo matemático. Do mesmo jeito, a raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Aqui nós colocamos a raiz e o 49 e o resultado 7. Observando então que todo número quadrado perfeito tem a sua raiz quadrada exata. Nós vimos semana passada o que é número quadrado perfeito. É aquele número que pode ser obtido através da multiplicação de dois números iguais, certo? Veja agora como fazer para determinar a raiz quadrada exata de outros números quadrados perfeitos, acompanhando a situação a seguir. Veja a conversa da Luana com Renato. A Luana fala assim: Renato, você sabe como podemos fazer para calcular a raiz exata de 576? O Renato responde: podemos usar o que já sabemos. Vamos procurar por tentativas o número que é elevado ao quadrado dá 576. Então, vamos lá. 576, o número 576, está entre os números 400 e 900. Os números quadrados perfeitos, 400 e 900. Ou seja, eu sei que a raiz de 400, 20 vezes 20, dá 400. E sei que 930 vezes 30 é 900. Então, eu sei que o 576, ele está entre 400 e 900, que aqui dá 20, aqui dá 30. Explicando, a raiz de 400 é 20, pois 20 vezes 20 é 400, e a raiz de 900 é 30, porque 30 vezes 30 dá 900. Então, o número que a gente está procurando, ele está entre 20 e 30, porque aqui é 400, aqui é 900, 576 está no meio. Então, é um número que está entre 20 e 30. Aí, vamos tentar por tentativas, que seria o que eu estaria mostrando para vocês nessa aula. A gente pode fazer, por exemplo, 20, se está entre 20 e 30, vamos começar. 21 ao quadrado. Aí, você vai lá e monta a continha. 21 ao quadrado é 21 vezes 21, que dá 441. Depois, 22 ao quadrado é a mesma coisa que 22 vezes 22, que deu 484. Tá vendo que tá subindo e tá se aproximando do 576? Nós sabemos que ele é um número quadrado perfeito, ou seja, ele vai ter raiz exata. E 23 vezes 23, 529. Aumentando, 24 vezes 24, 576. Chegamos no resultado, tá vendo? Então, a raiz de 576 é 24, pois 24 ao quadrado, ou seja, 24 vezes 24 é 576. Hoje nós iríamos conferir através da calculadora. Lembram que eu falei para vocês na aula passada que teria uma aula que nós iríamos utilizar a calculadora? Então, chegamos na hora. Quem tiver a calculadora em mãos e puder estar treinando, praticando, porque assim... É importante também a gente conhecer um pouquinho sobre
as ferramentas que a gente tem à disposição. Olhem só, a minha calculadora, eu vou vir aqui, vou apertar o símbolo do raiz. Espera aí. E vou colocar o 500, raiz de 576. Olhem só, conferi, encontrei o resultado 24, tá bom? O mesmo nós vamos observar o seguinte, observando os cálculos anteriores, verificamos que o número que expressa a raiz de 30 é maior que 5,4 e menor que 5,5. 5,4 e 5,5 são os números que representam uma aproximação para a raiz de 30 em décimos. Então, a gente pode vir aqui na calculadora novamente e vir raiz de 30. 5,47722558. Quando você encontra esse resultado, não precisa colocar todo esse número. Você pode colocar 5,47 se pedir em 2 casas decimais. Se pedir uma casa, você deixa aproximadamente 5,5, porque 47 está mais perto dos 50, tá bom? 5,5. E assim, mas professora, eu posso estar aqui usando calculadora, mesmo que aula de matemática, como que vai ser durante as aulas? Gente, a minha intenção aqui é que vocês aprendam a calcular, aprendam as possibilidades de usar as mídias também e que, eventualmente, quando tiverem números que precisam de vírgula, eu quero que vocês compreendam a localização, descobrir de onde até aonde esse número vai estar aproximado. Por exemplo, raiz de 30. Que número que vai ser? Aí você pode pensar assim, gente, quando eu estou calculando a raiz de 25 é 5. Aí, qual é o próximo que tem raiz exata? É o 6. Raiz de 36 é 6. Então, eu sei que o 30, ele é um número que está entre 25 e 36. Concordam? Aí, eu sei que a raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Então, logo, eu consigo concluir que a raiz de 30 é o número que está entre 5 e 6. E utilizando a calculadora, eu consegui mesmo encontrar esse resultado. Olhem só, pessoal. Voltando aqui. Aí, aqui vai explicando as aproximações até chegar no número que é o resultado da raiz de 30, certo? Depois, nós viemos com outra simulação. Um número positivo x representa a raiz quadrada aproximada com uma casa decimal do número 11,3. Vamos descobrir que número é esse? Então, que número que você multiplica por ele mesmo que vai estar próximo de 11,3? Aí, nós vamos pensar o seguinte raciocínio, gente. Quais são as raízes exatas que você obtém através de números naturais? Por exemplo, eu tenho 11,3, eu posso falar para vocês que 11 está entre 9 e 16. Por que eu escolhi 9 e 16? Porque a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Então, só de olhar esse 11,3, se eu quiser saber qual é a raiz dele, eu posso falar para vocês que é um número que está entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz de 9 e a raiz de 16, porque 9 é menor e 4 é maior. E são os números naturais inteiros que você consegue obter a raiz, certo? Então, a raiz de 9 é 3 e a raiz de 16 é 4. Então, posso afirmar que é um número que está entre 3 e 4. E realmente, veio aqui e fez a simulação. Já que é um número que está entre 3 e 4, olha só, 3,1 ao quadrado deu 9,61. 3,2 ao quadrado, 10,24. Está se aproximando, tá vendo? 3,3 ao quadrado, 10,89. 3,4 já deu 11,56. Então, aqui passou um pouquinho. Eu posso chegar na seguinte conclusão, então, que a raiz de 11,3 é um número que está entre 3,3 e 3,4, certo? Então, só para conferir, venho aqui, raiz de 11,3. Olhem só, deu 3,36, tá bom? Aí, agora,
copie e responda as perguntas. Não precisa copiar a explicação, vocês vão fazer as perguntas que hoje estão bem tranquilas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Os números naturais a seguir são quadrados perfeitos, ou seja, tem um número exato que você multiplica por ele mesmo, que resulta no 484, por exemplo, que é o da letra A. Aqui já está falando para você que é exato. Como são números maiores, e hoje eu estou ensinando técnicas para usar a calculadora, vocês podem vir aqui na calculadora e encontrar a raiz, por exemplo, de 484, sem raiz de 484. Olhem só, 22. Então, você vem aqui e já descobriu da letra A. Do 625, pode vir. Já aprendeu qual é o raciocínio. Raiz de 625, colocar lá também, tá bom? Então, assim, vocês vão estar fazendo a questão número 1. A questão número 2. Os números na forma decimal a seguir têm as raízes quadradas exata. Determine sua raiz. Então, mesmo que são números com vírgula, mas eles têm uma raiz exata. O primeiro, letra A, raiz de 2,56. Vamos lá, então. Raiz de 2,56. Deu 1,6, tá bom? Depois, raiz de 3,51. Vou vir aqui, raiz de 3,51. Certo? E assim vocês vão fazendo com todos. Esse daqui deu um número grande, 3,87349994, certo? E aí, você pode colocar na forma de número decimal, deixando só 1 ou 2 números depois da vírgula, tá bom? E assim vocês vão fazer com todos. O outro, a área do terreno de um quadrado mede 1.764 metros quadrados. A medida do lado desse terreno representa a raiz quadrada desse número. E quanto mede o lado desse terreno? Gente, é um terreno quadrado. Se ele é um terreno quadrado, ele tem todos os seus lados iguais. Então, a mesma medida que é aqui e aqui também, certo? A partir daí, eu quero saber qual é a medida do lado do terreno. Aqui entra mais ou menos numa questão de geometria com a área de figuras planas. Nós sabemos que para calcular a área de um quadrado, ela é dada pelo lado elevado ao quadrado. Ou seja, quando eu pego um número que eu não sei que está aqui e elevo ao quadrado, eu vou encontrar exatamente o 1.764, certo? Então, se eu quiser saber qual que é esse número aqui, lembra que a gente falou um pouquinho sobre as operações? Qual é a operação inversa da adição? A subtração. E da multiplicação? A divisão. E da potência, porque aqui eu estaria levando ao quadrado esse lado para obter a área. E a área eu já tenho, então eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que encontrar o contrário da potência. Qual que é o inverso da potência? É a raiz. Então, se eu quero descobrir o lado aqui, nada mais é do que a área, ela é dada pelo lado ao quadrado. Se eu quiser saber o lado, é só extrair a raiz da área. Em resumo, eu quero saber qual é a raiz de 1.764, que eu vou encontrar quanto que vale cada lado aqui. Então, vamos lá. Também, igual eu falei para vocês, raiz de 1.764. Encontramos aqui o resultado. Pergunta, quanto mede cada lado? Vamos colocar de forma organizadinha, gente. Aí você vai lá e coloca raiz, lado. Se quiser escrever lado ou só ele que representa lado. Lado é igual a raiz de 1.764, que vai ser igual a 42 metros. Não esquece de colocar o metro. Não precisa pôr quadrado, tá bom? Porque o lado, ele não é dado em quadrado. A número 4. Obtenha um número inteiro aproximado que expresse a raiz quadrada de... Gente, está pedindo um valor inteiro, ou seja, vai dar um número com vírgula por aqui. E aproximado. Vocês podem aproximar com uma ou duas casas decimais.
a raiz quadrada de 172. Então, vamos lá. Raiz. A raiz é esse símbolozinho aqui, tá, gente? Raiz de 172. 13.114877. Deixa pra mim só 13.11, tá ótimo, tá bom? Ou 13.1. 200. Vem aqui, apago, raiz de 200. 14.4. Certinho. Depois, nós temos a número 5. Com aproximação até a primeira casa decimal, que eu já peço para deixar só a primeira. Calcule a raiz quadrada de 2.9. Vamos lá novamente. Raiz de 2.9. Deu 1,70293864. Como é só uma casa, você vai deixar 1.7. Observem o seguinte, aqui terminou em 0, então pode deixar 1.7. Se tivesse deixado até 1.5, o final aqui, poderia deixar 1.7. Se fosse porventura, por exemplo, olhem só, 1.71, poderia deixar 1.7. 1.72, 1.7 pode deixar. 1.3, 1.4, 1.75 também pode. Uma dica, como pede aproximado, se deu, por exemplo, 1.76. Aí o 6 já está mais perto da próxima casa decimal. Então, vocês poderiam, se desse o resultado aqui, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, você já poderia arredondar, colocar 1.8, tá bom? E aí, como que você faz para dizer que é aproximado? Quero mostrar para vocês o seguinte, o símbolo de aproximado. O símbolo de aproximado nada mais do que você colocar o sinal de igual e aquele tio lá do português, sabe? Vou mostrar aqui para vocês, então vocês não vão colocar o sinal de igual, vai colocar o sinal de aproximado. Deixa eu deixar ele colocando aqui. Então, vocês aprenderam a dica, a internet está um pouquinho lenta. E assim, vocês vão estar fazendo todos, deixando aqui as respostas, tá bom? Fiz a primeira, vamos fazer a segunda. Raiz de 6.9. Observem aqui, deu 262. Então, vai ficar aproximadamente 2,6. Deixa eu ver se no Google aqui já saiu. Já sim. Olhem só o sinal de aproximado. O sinal de aproximado, ele pode ser esses dois tiozinhos, ou pode ser o sinal de igual e um tiozinho acima dele, tá bom? Que é o que eu costumo usar. Você coloca esse tio aqui e o sinal de igual embaixo, tá bom? Então, podem usar essa técnica do aproximado. Então, vamos lá para a próxima, gente. Espero que esse vídeo ajude vocês. A número 6. Com o valor aproximado até a primeira casa decimal, calcule o valor da raiz de 5. Vamos lá, então. Primeiro, gente, eu quero saber a raiz de 5. Vamos entender qual é o número que compreende que está aproximado. Olha, 1, 2, quando eu faço 2. 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho que a raiz de 4 é 2. Então, vai ser um número que vai estar perto de raiz de 4. Vamos pensar no outro número que tem raiz exata. O número 3. 3 ao quadrado, 9. Então, eu posso falar para vocês que o número 5, a raiz de 5, vai estar entre uma raiz de 4 e uma raiz de 9. Ou seja, vai estar entre 2 e 3, que a raiz de 4 é 2
e a raiz de 9 é 3. Então, vai ser um número que vai estar entre 2 e 3. Então, a raiz de 5, 2,23, certo? Então, tá pedindo até a primeira casa decimal. Você vem aqui e observa, desconsidera todos os outros, aproximadamente 2,2. Não esquece de colocar o sinal de igual e colocar um tiozinho, igual eu mostrei agora, aqui em cima, tá bom? Então, gente, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês vejam com bastante atenção. Vou postar no YouTube, vejam quantas vezes forem necessários, tá bom? Assim que terminarem, podem me enviar a atividade por aqui. Semana que vem voltamos normalmente com as nossas aulas pelo Meet. Um abração.